Olá pessoal, estamos aqui diretamente da Febrabantec 2023 com mais um episódio do Minecraft. Esse episódio ele vai ser um pouquinho diferente, a gente vai falar de coisas realmente muito atuais. Os outros temas eles foram muito sobre tendência, trazendo coisas sobre o mercado financeiro, mas esse tema eu particularmente, Felipe, que vos fala, tenho uma curiosidade muito grande em entender e conhecer mais, que é a tokenização, processo de desmistificação da tokenização e do real digital, Web3 e muito mais do que a gente vai falar aqui. Estou com dois convidados aqui bem especiais que a gente conseguiu captar durante a feira. A gente criou esse episódio aqui em conjunto. Todos eles participaram na construção desse episódio. E hoje eu estou aqui com o Gabriel Tessarini, que é consultor na MJV, professor, palestrante, escritor. Ele tem experiência profissional no mercado de tecnologia aplicada a finanças, seguros, educação, impacto social baseado em diversidade e inclusão. Gabi, obrigado por ter você aqui. Chamamos de Tessa, Gabi, Gabriel. Pode chamar de Tessa. Tessa, beleza. E minha outra convidada que a gente tem aqui é a Regina. Ela é founder e CEO da Justo Blockchain, startup de tokenização de ativos imobiliários, CEO da Fomento Web3, um hub de negócios Web3 e vencedora do Hackathon Web3 do Governo Federal de Tokenização de Ativos. Que honra ter você aqui. Muito obrigada. É um super prazer, é um tema que eu adoro bater um papo e vamos lá. E vamos lá, me explica o que é tokenização. Quem começa? Um desafio aqui do bate-bola. Bom, vamos lá, eu começo. Tokenização não é tão complexa. A gente vai falar de uma forma simples aqui, que é transformar um ativo real num ativo digital. E eu tenho vários exemplos nesse sentido. A gente pode citar como exemplo a tokenização de uma obra de arte, por exemplo, que vira um NFT digital. A gente tem tokenização de grãos, de safras, a gente tem tokenização de imóveis. Então, de uma forma bem simples, fácil de entender, é transformar um ativo de valor real num ativo digital. Um outro exemplo que também a gente está vendo chegar aqui no Brasil é a tokenização do próprio dinheiro em si, né? No caso o real, que vai ser o chamado real digital. Não vamos dar spoiler ainda do real digital. Calma. Vamos por partes aqui pro pessoal entender o processo. Então você está falando de transformar tudo que é real para o digital. Exatamente. Não da moeda, mas do físico para o digital. Certo. Exatamente. Mas o que ele falou é realmente o tema do momento, o real digital. Ali a gente está transformando da moeda. Então, as aplicações dessa nova camada de transformação digital, a gente vem em Web 1, Web 2 e agora Web 3. São evoluções de transformação digital. Então, é muito interessante. Então, a gente tem solução para diversos mercados através da tokenização. Mercado financeiro, que a gente está vendo aqui na Febraban, é um tema relevante. Tem uma trilha especial de tokenização. E também pode ser aplicada na área de saúde, na área de agro e no próprio mercado imobiliário onde eu atuo. Então, é uma ferramenta, é uma solução que vai democratizar acesso a investimento, a movimentação financeira. É muito mais do que criptomoedas, é infraestrutura e nesse momento, um dos temas mais importantes, porque vai abrir um novo mercado. É bacana que tokenizar, né, traz um conjunto de características tão positivas que serve para todos esses mercados, assim como, justamente, né, pode criar mercados novos, coisas que a gente nem imagina, nem nunca ouviu falar, né? Então, startups novas formas de regulamentar por base dos bancos centrais, dos próprios governos. Então, isso traz mais segurança, traz rastreabilidade, evita algumas volatilidades que são negativas, né? Aqueles valores que, de repente, caem 99.000% de um dia só. Então, existem regulamentações para todos esses tipos de ativos que a gente tem fisicamente hoje e justamente criando novas versões, coisas que daqui 5 anos a gente vai se imaginar com, nossa, como que a gente via sem isso, né? Mas vai surgir por base dessa tecnologia de padrões internacionais, desenvolvida por centenas de empresas, que vão se tornando um consenso, que vão se tornando realmente um novo padrão super aceitável, super seguro, replicado geograficamente. Então,
nunca é um arquivo físico que vai molhar, vai pegar fogo, você vai perder. Não, ele sempre vai poder acessar ele de qualquer lugar do mundo, basta ter acesso à internet, né? Isso sempre vai ser rastreável, sempre vai estar seguro e íntegro para você e, claro, para qualquer outra pessoa nessa chamada cadeia, né, do blockchain, das cadeias de blocos que possa ter essa permissão para visualizar esse tipo de informação. E aqui a gente está falando de ter os ativos digitais. Exatamente. E o cenário desses criptoativos hoje em dia, vocês que estão mais inseridos, para explicar mais para as pessoas, né? Como é que está o cenário atual desses criptoativos? Bom, a gente está num momento bastante importante de avanço de questões regulatórias. Na semana passada, o Banco Central foi nomeado como a organização que vai cuidar e vai regular os criptoativos, junto com a CVM. Então, existia um temor... O que é a CVM? A Comissão de Valores Mobiliários. Perfeito. Que hoje já julga, já regula, de certa forma, esse setor de criptoativos. Então, o que a gente está vendo são mudanças positivas que estão aumentando a segurança do mercado. E a mais importante delas iniciativas hoje, que está sendo muito debatida, que é, de fato, o real digital. E a gente fala que a moeda ela é uma confiança. Exatamente, a tokenização da nossa moeda. É claro, vai começar com os pilotos, que envolvem uma série de bancos e empresas de tecnologia, que vão validar, vão testar a tecnologia junto com uma rede de blockchain, que é a Hyperledger, Bezo, junto com o Ethereum. E a partir daí a gente já vai ter uma série de possibilidades, uma série de novos produtos digitais vão emergir. E eu posso dizer para vocês que o mercado financeiro vai mudar muito, muito. E essa mudança não vai demorar. Então, quando a gente... Quanto tempo você prevê? Olha, o fim do piloto do Real Digital está previsto para 2024. Já. A implantação. Já acessa a população. Meu Deus. Exatamente. E aí a gente sabe, a gente está vendo a velocidade das startups, eu posso falar com propriedade que a gente é muito veloz, como uma empresa enxuta, com uma gestão lean, ágil, a gente corre junto com a inovação e com a tecnologia. A tecnologia hoje é segura, não existe nenhuma dúvida ou assim, necessidade de temor ou de insegurança com relação à tecnologia blockchain. E é isso que a gente espera. A gente viu recentemente, num outro lado, falando de um outro paralelo, o OpenAI. Quanto foi rápido, quanto escalou. Então, podem esperar esse mesmo nível de escalabilidade e de rapidez para a tokenização. Porque uma coisa que talvez nem todos saibam, né, é que para a questão do real digital, para essa questão da tokenização da moeda, tem mais de 16 empresas envolvidas nisso. E quando a gente fala de empresas, a gente fala de empresas de tecnologia de renome internacional, como Microsoft, né? Assim como a AWS e os próprios bancos que estão aqui no Brasil. Sejam eles bancos tradicionais, como Caixa Econômica Federal, como o Banco do Brasil, como o Santander, por mais que o Santander também tenha bastante inovação, como bancos nativos digitais, né? Bancos que surgiram recentemente, como o Nubank. Então, e o Inter. O Banco Inter, né? Fora, né, mais uma dezena de parceiros, né? Então, todas essas empresas têm seus interesses em comum, assim como têm interesses particulares, e justamente essa gama de participantes garante que todos os interesses sejam bem atendidos de forma a que toda a população, por sua vez, seja atendida. Então, por mais que essas 16 empresas estejam em conjunto com o Banco Central fazendo a proposta, fazendo a construção técnica de negócios, regulatória, jurídica, né, e de segurança do real digital, na verdade, todas as outras empresas, sejam bancos ou não, vão ser impactadas por isso. E justamente é importante elas estarem ouvindo esse nosso podcast e receberem essas informações para saber como se preparar, né? Quando a gente fala de regulação, algumas pessoas às vezes ficam com receio, né? Putz, vai ter um monte de regra, vai impedir a inovação. Na verdade, a regulação vai criar uma base para que todos estejam em pé de igualdade e, a partir disso, cada um cria o seu diferencial competitivo. Então, nunca vai ter um processo de malícia por parte de uma empresa estar se sobressaindo a outra. Todas vão estar em pé de igualdade e, sabendo dessas informações com antecedência, né? Entrando em contato com os parceiros de negócio
envolvidos nessas áreas, eles podem então criar suas soluções de forma mais assertiva, de forma mais personalizada a partir desse pé de igualdade, justamente trazer mais benefícios para a população, além do que já estava sendo imaginado, né? Exatamente, o que ele disse é muito importante e eu estou sempre dizendo e ressaltando e reafirmando que esse é o melhor momento. Eu acho que as empresas que estão ouvindo a gente bater esse papo, é importante começar a pilotar algumas iniciativas nessa direção. E como que é usado o blockchain? O blockchain, fazendo a tradução livre, tá, gente? É do inglês para o português. É uma cadeia de blocos, né? Então, quem conhece um pouco de banco de dados, e até mesmo quem não conhece, imagina que você tem um cofre, que você tem lá os seus contratos, tem suas informações, tem o que você quiser guardar nele. O blockchain, ele é uma divisão e uma multiplicação desse cofre em vários blocos diferentes, espalhados ao redor do mundo. Então, mesmo que você perca um cofre, mesmo que alguém consiga invadir aquele cofre, ou que alguma coisa, sei lá, pegue fogo lá dentro, né? Só fazendo uma analogia ao físico, os seus dados sempre vão estar íntegros em algum outro bloco, em algum outro nó dessa cadeia. Então você consegue ter a sua informação totalmente segura, ele é criptografado, ele é imutável, então aquela informação nunca vai ser alterada, e você tem o histórico de onde veio, quem estava envolvido, exatamente. E até, claro, depois para onde ele vai. Então você consegue justamente, no caso de dinheiro, por exemplo, evitar, ou pelo menos diminuir muito a lavagem de dinheiro. Aquele dinheiro que de repente apareceu aqui e ninguém sabe de onde veio, e claro, em outras informações, como por exemplo, o que a Regina aqui pode comentar até mais, né? Cartórios, contratos digitais, informações que você sempre vai ter uma versão dela e que você pode acessar em qualquer lugar do mundo nessa grande rede, né? E tem diferença, blockchain fechado, aberto? Eu já ouvi algumas moedas falando. Público, privado. Descentralizado. Agora, permissionado, que é o caso do Real Digital, que não vai ser aberto para todos, só para mas são todos seguros. Acessos. Sim, isso é importante sempre estar lembrando a questão da segurança e da confiabilidade. Mas eu queria falar de uma coisa interessante. Quando a gente trabalha com blockchain, a gente tem que lembrar a origem. Lá atrás, eu estou nesse mercado desde 2015, 2016. E a essência do blockchain é eliminar intermediário e fomentar transações peer-to-peer. Às vezes a gente, na hora de desenhar os novos modelos de negócio, isso é muito importante. A gente vê hoje o sucesso do Pix, que nada mais é uma transação rápida, banco a banco. Uhum. Então, quando a gente fala em descentralização... Só um parêntese aqui com relação ao Pix. Eu lembro quando teve... Você lembra? Quando foi lançado... Isso, ninguém acreditava. Os bancos desesperados, porque eles não iam ter mais o controle da moeda, o dinheiro não ia ficar parado na conta para ele poder investir. Então, e a nossa insegurança, eu lembro da sensação de insegurança, mas é tão fácil assim pelo um smartphone. E pode esperar o mesmo com a palavra token. Exato. O que a gente vai ter são as wallets, que é onde a gente armazena os tokens. E lembrando, assim, de uma forma muito simples, para quem... Todo mundo meio que já ouviu falar aquela história do macaquinho do Neymar. Não. Bora Jap? Não. É um NFT. Sim, um NFT. Muito famoso. Sério? Que é um token não fugível, um token único. Ele não existe fisicamente. É uma arte digital custou milhões de dólares. Eu vi de barcos, peças. Tem, muito. Mas esse específico não. Mas isso vale para tudo. Isso vale para animais, isso vale para moeda, isso vale para imóveis. E como que você precifica isso? Isso é interessante. Isso é um mercado de... Como é que é? Tem uma palavra certa, de escassez. A escassez, ela regula muito esse mercado. Uhum. Então... Desculpa, pode. Não, como surgiu recentemente, né? Então, tudo que é novo gera um hype, né? Gera mais expectativa para as pessoas e elas colocam um preço lá em cima. A gente vê que de um tempo para cá esses valores desses NFTs e demais tokens foi caindo absurdamente, né? Então isso quer dizer que tá acabando, tá morrendo, a ideia foi horrível? Não, quer dizer que tá ficando mais acessível, tá virando algo normal, né? Então vamos correlacionar com uma paridade. Então, por exemplo, pode estar mais pareado ao dólar, ao real, e não necessariamente ser 30 mil vezes o valor da moeda. Quer dizer que a população em geral realmente está conseguindo ter mais acesso a isso, então perde um pouco esse nicho. Claro que ainda pode ser aplicado ao mercado de arte, mercado imobiliário, questões que valem milhões de dólares, de reais, da moeda que for, mas também
nós podemos ter tokenizados, como foi comentado, qualquer outro tipo de ativo físico, ou até mesmo nós mesmos, nossa identidade digital registrada, né, documentada, e que nós possamos ter acesso a isso sem ter que ficar carregando um RG, um CPF, como é o caso aqui do Brasil. Exatamente. E aí essa questão que aí eu chamo de Token ID, é muito interessante. Já tem protocolos internacionais de União Europeia já trabalhando nessa questão da identidade digital. Na verdade, ela é uma identidade que carrega todo o teu histórico ali. Essa identidade também pode ser uma identidade de saúde, para quem é da área de saúde, muito interessante. Vai carregar todo o teu histórico de exames, de remédios, medicação, de cirurgias, de vacinação. Então vários amigos meus brincavam comigo, você vai ser um ser humano tokenizado, literalmente. E o grande valor está aí. E você é o tutor do seu ativo. Você é o seu banco. Tem uma expressão muito popular entre os usuários de criptomoeda, você é o seu banco. Ótimo. Então você vê que tema, né? A gente está na Febrabantec. Sim. Então como é que vai ser esse novo cenário? E esse novo cenário ele vem com uma necessidade urgente de educação financeira. Obrigado. Já ia entrar nesse assunto porque a gente falou, né, do susto do Pix, né? Sim. Todo mundo ficou naquela desconfiança, não vou usar, e hoje em dia a gente faz, em qualquer coisa a gente está fazendo o Pix. Várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia a gente faz o Pix. 2024 o Real Digital vai estar pronto. Beleza, vai ser implementado aos poucos e tudo mais, Isso. mas Vamos testar. a parte da educação financeira ela é um principal tema, porque como que você vai explicar para as pessoas que não têm acesso à informação o que é um token, com sabe? certeza. Como com utilizar, certeza. qual o valor, como precifica e tudo mais. Com certeza. Veja um cenário alarmante se não se prepararem. Demais. Sim, Demais. sim, a gente precisa falar em inclusão digital, assim, porque tudo vai ser pelo celular. Então, já parte daí, internet, o aparelho, a segurança dos dados. A segurança, eu vivo em São Paulo, Sim. crítico isso. Mas vai acompanhar. Então, essa mudança de mercado vem acompanhada de educação e vem acompanhada de novos negócios, que também demanda uma certa educação, uma certa construção e um entendimento das prioridades e dos problemas. Uhum. Eu que venho do ecossistema de startups, tudo que a gente desenha é para solucionar um problema da sociedade escalável. Então, isso é muito importante. Então, o que a gente espera das empresas hoje é uma atenção nesse design de negócios, que a MJV conduz aí com muita propriedade. Esse merchan não foi combinado. Tá? Não foi combinado, é verdade. Mas eu tenho dito isso até para alguns colegas. Tudo começa com design. E a interface do usuário, como o usuário, a experiência do usuário, como ele vai operar, inclusive essas tecnologias completas que estão na infraestrutura por detrás, é algo muito importante. E como que fica os desbancarizados, se as pessoas são o seu próprio banco? Esse ponto é muito importante, porque justamente com essa noção, né, de design, de entender o seu usuário, o seu cliente, a pessoa que for, né, a gente tem aqui no Brasil mais de 250 milhões de brasileiros, né? Somos um país continental e pelo menos até dados do fim do ano passado, a gente tem cerca de 33 milhões de pessoas que não têm acesso à internet em nenhum momento do dia. Então a gente já faz um comparativo, porque antes do Pix eram 44 milhões. Você vê. O Pix já fez 11 milhões de pessoas entrarem no sistema financeiro. A pandemia também teve que incluir muita gente para ter acesso aos benefícios de todas as ordens. E eu lembro isso em 2016, uma das primeiras startups de blockchain chamava eWallet. Wallet de carteira. Você lembra? Foi incubada pelo Bradesco. E o André, na época, eu fui até convidada a bater um papo com ele que era o CEO da startup. Ela foi desenhada para incluir pessoas no sistema financeiro. Existe uma gama de pessoas que não têm acesso à conta bancária. Sim. E é ali que entra os tokens, ali que entra a colaboração, ali que entra as criptomoedas. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Né? Minha avó ela tem 75 anos e ela recebe a aposentadoria dela. Ela recebe em 2 bancos diferentes, que a aposentadoria dela vem de 2 bancos diferentes. Ela vai todo mês
pegar, sacar o dinheiro, ficar com o dinheiro dentro de casa É isso aí. e ela começa a fazer os depósitos e ir fazer os pagamentos. Assim como ela, toda a bolha de amigas dela faz a mesma coisa. É isso aí. Então a gente tem um processo de inclusão das pessoas que não têm acesso à informação. Exato. E também tem uma preocupação com a maioridade. A gente sabe Com que certeza. a expectativa de vida com a tecnologia, com melhoras de Com vida, certeza. estão cada vez... Estão mais longevos. Cultural também, né? Além de E- tecnológico, é cultural. E é design isso. Isso é design. O design, ele é a ferramenta, é o caminho para resolver um problema como esse. Então, a dica que a gente dá para os bancos e para as empresas é que já comece o processo de mapeamento. Já Sem deviam ter dúvida, começado. já na devia. verdade. Eu queria trazer um outro cenário. A gente estava falando dos longevos e eu tenho uma filha de 12 anos e é muito interessante porque ela já vive no metaverso. Ela já tem, você vê, de 12 a 18 anos, 16 já começa a consumir mais. Começa a ter cartão, começa a movimentar mais dinheiro. Com 12 anos ela já é totalmente inclusa nesse cenário Web3. E ela já tem os tokens dela nos games, ela já transaciona em tokens. Embora são tokens, são roupinhas, são aparelhos que elas usam nos jogos. As skins. As skins, muito bem, exatamente. Ela já está habituada a esse cenário. Então, e o tempo voa, então vocês podem ter uma noção do que vai ser essa nova geração. E eu vejo o game como um processo de educação também. Muito importante. Eles estão muito mais avançados que a gente muito. que está inserido Sim. no mundo dos negócios. Sim. Você vai conversar com alguém no mundo do game e ele dá uma aula sobre criptoativos, sobre moedas digitais. Então já estão operando dessa forma. Então, eu acho que a gente tem que pensar e considerar esses cenários futuros. Sim. Que são presentes, na verdade, não são nem tão futuros. O que é novidade para quem tem 20, 30, 40, 50, 60 anos, o que for, para quem tem 5 anos já é um mundo normal. E qualquer coisa diferente disso vai ser velha, vai ser ultrapassada, vai ser estranha. Então, assim como, né, crianças, as pessoas estão percebendo, as próprias empresas também têm que estar preparadas para isso. Primeiro, para atender toda a gama de clientes e parceiros que ela já possui, mas nessa nova modalidade, nessa nova estrutura, né? Não adianta só atender os novos e deixar toda a carteira antiga ultrapassada, mas justamente pensar nessa galera que está chegando e mais do que isso, né? Como a gente tem comentado, no pessoal todo que já devia estar incluso nesse esquema todo e não está sendo abordado. As pessoas que não têm acesso à internet, ou que não têm acesso à internet pelo menos em todos os momentos do dia, pessoal que não tem nem acesso à água potável, que não tem infraestrutura. Então a gente falou de educação financeira, que é um pilar muito importante, assim como, claro, demais outros aspectos da educação, mas primeiro um passo a passo de prover a infraestrutura para que a pessoa possa ter onde aprender, possa saber o que aprender, né? Seja com celular, com tablet, com smartphone, com notebook, com o que for, mas ter acesso a sinal, ter acesso a qualidade de vida para ter esse aprendizado, justamente poder ser influente nesse mercado. Foi usada uma palavra aqui muito boa, que é a palavra consumo, que acho que é uma das palavras que define a atualização dessa chamada Web3, né? Ainda tem um pouco, da Web 1, que é aquela empresa de tecnologia que provê a informação, que provê o serviço. Faz esse storytelling, né? Da diferença da Web 1, Web 2 e Web 3, por favor. É o Web 1 que é isso, né? Que eram as grandes empresas que forneciam a tecnologia, que forneciam informação. Se acessar o site de notícia, pronto, acabou. Agora a gente também tem a Web 2, que são principalmente, mas não só, redes sociais, onde nós, além de consumir informação, produzimos a informação. Então a gente produz vídeos, produz áudios, produz conteúdos para vender, produz campanhas de arrecadação de fundos para projetos beneficentes, a gente produz o conteúdo. E a Web 3 pode ser considerada uma evolução disso, mas por sua vez ela também é uma grande remodelagem de tudo isso. Em vez de a gente ter um modelo centralizado, o modelo descentralizado, agora é um modelo totalmente distribuído. Nós podemos ser, como foi comentado, os nossos próprios bancos, as nossas próprias plataformas, né? Se você quiser criar o seu próprio navegador web, você vai criar, você vai ter o seu. Exatamente. Outras pessoas vão poder entrar nessa jogada. Isso vai gerando mais movimentação de economia, mais tecnologia que vai surgindo, porque mais pessoas têm acesso. Então não fica restrito a grandes laboratórios que gastam milhões de dólares para construir uma coisa, por melhor que seja. Qualquer pessoa hoje com um notebook e um cartão de crédito pode sentar numa mesa, numa cafeteria e começar um novo modelo de negócios altamente rentável, altamente impactante para várias populações de baixa renda, de alta renda, de qualquer país do mundo que tenha acesso à internet. E a gente tem o privilégio de ter aqui na mesa, né, no nosso estúdio, a vencedora
do Hackathon Web3, apoiado pelo governo federal, né? Então acho É verdade. legal contar um pouco sobre isso. Foi uma iniciativa ousada, bastante ousada nossa. A gente reuniu um time de especialistas e escrevemos um projeto de tokenização de um imóvel. E esse token ID da propriedade imobiliária, a gente sabe que o governo ele tem diversos problemas com os imóveis da União, desde ociosidade de imóvel público, até desatualização de dados e até altos gastos com reforma e manutenção. Então é um elefante branco, se é que eu posso dizer, chamar dessa forma. Então a gente desenhou um projeto onde se construía um contrato inteligente, um token, que conectava com a Receita Federal, com o IBAMA, com o INCRA, com as prefeituras e com os cartórios. Eu acho que uma curiosidade é que como a Regina foi parar no blockchain, né? Eu fui dona de cartório, eu passei num concurso público lá atrás. Algo bem tecnológico, né? O cartório. Exato, aí que tá. Agora tá ficando, né? Tá ficando. Oxalá, tem que ficar. E quando eu assumi o cartório, eu lidava com livros em papel. Aquilo para mim foi dramático. Para quem não sabe o que é papel, tô brincando. Essa aí, boa. Não, quem não sabe o que é escrever Sim, em livro, escrita. Quem já faz tinha assim isso. para simular o telefone, né? Exatamente. Era essa época aí, 2008. Então, a primeira iniciativa que eu tive foi, eu vou digitalizar os documentos. E a corregedoria falou, não, você não pode. Eu falei, não, eu tenho que fazer isso, eu não sei escrever, transcrever. Mas está na lei, você não pode fazer isso. Eu falei, não, eu vou fazer. E, de fato, eu fiz. Eu convidei uma empresa de tecnologia, na época, Ansata, de Curitiba, que veio para Minas e falou, a gente tem um piloto não autorizado. A MVP, naquela época, era piloto não autorizado. E eu fiz. E aquilo diminuiu o tempo de atendimento de uma forma impressionante, marcante. Eu estava registrando quase em tempo real. Que legal. Então eu comecei a entender o impacto da tecnologia nos negócios, na velocidade, no atendimento. Que é um processo dos de transformação usuários. digital. Processo de transformação digital para Exatamente. qualquer área. Sim. E aquilo me desconstruiu. A partir de lá, eu acabei viajando o mundo inteiro, estudando como inovar o sistema dos cartórios. E veio a solução blockchain, que nada mais é que um cartório digital, que dá a segurança, que você inscreve, é um livro de registros criptografados. Eu acho que agora fica mais claro, né, do blockchain ser um cartório digital. Que você traz a seriedade que as pessoas já têm numa memória do que é o cartório e falar que o blockchain é a representação dele digital. Sim, existem polêmicas, existem desafios regulatórios, existem, mas eu acho que quando eu idealizei a Justo tem um nome proposital, que é justo em latim. Justo, regular. Então, poxa, é justo taxas altas? É justo não movimentar a sua propriedade, o seu dinheiro e depender de um terceiro validador? É justo você demorar um tempo X para remeter um dinheiro para fora do país? É justo um custo alto de registro? Então, acho que a gente está num momento interessante que a gente tem que começar a questionar alguns modelos de negócio. E aí a tecnologia vem a favor, ela não vem para excluir, ela vem para facilitar a nossa vida. Então a gente está debatendo muito com grandes empresas, com empresas médias, até com pequenos, porque ali aí você fala de inclusão para microempreendedores. Tem muita gente movimentando um mercado milionário em cripto, porque é desonerado de certa forma. Uhum. Eu lembro de uma época, eu estou com 44 anos, a gente ia para Disney não quando aparenta, era viável. Ai, obrigada. Mas a gente ia para Disney quando era viável e tinha aquela questão do dinheiro. E aí você acabava lá, para mandar o dinheiro... Nossa, trabalhei em banco, realmente. Você sabe, o câmbio. Então aqui também a gente está discutindo com... eu vejo isso como um super avanço. De ter os sistemas financeiros integrados, né? Remessa de câmbio, remessa de capital, e sistemas integrados. E padronizados, com interoperabilidade, com sincronização de dados. Então é sobre isso a tokenização, o uso do blockchain, vem como um motor transformador do mercado muito positivo.
Olha, eu particularmente estou adorando, para mim está sendo uma aula. Tá? Muito bom, né? Agradeço a vocês dois. Porque tá tudo ficando digital hoje em dia, né? Nem tudo precisa ficar digital, mas Exato. tecnicamente tudo pode, né? Os nossos relacionamentos estão digitais, a forma de comprar comida tá digital, a própria comida tá digital, né? Tem impressoras de alimento 3D que você vai lá, programa que sabor você quer ir lá constrói. Não tem por que o dinheiro não ser digital, né? Essa coisa que movimenta Não. o mercado, que a gente realmente depende Que, entre tanto, aspas, não era tá pra ser mais digitalizado. simples, né? E olha, Muito mais simples. Internacionalmente, né? É. Diminuindo taxas de câmbio, É a volatilidade. coisa mais antiga do mundo, né? Pois é. Isso, e eu vou jogar uma situação assim popular, mas muito interessante que vai mudar. Já existe um protocolo chamado Lens Protocol, onde você é o dono da sua mídia social. Imagina quem tem 10, 50, 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Se o Instagram decide Se ele cai. desligar, cai. Cadê? Igual ele cai Cadê- muito, né? cadê- Ultimamente tem caído Quantos demais. anos você levou para atingir, quanto trabalho levou para atingir aquele ativo de Digital. pessoas? Porque não deixa de ser um ativo, seus certeza. seguidores. Uhum. Movimenta marcas, movimenta vendas, movimenta tudo. Comunicação, conteúdo, geração de conteúdo. Então, até isso, vem a economia tokenizada para incomodar um pouco, no bom Eu confesso que sentido. agora eu me perdi um pouco. Está muito avançado esse pensamento para eu conseguir assimilar aqui, mas dá para entender porque tudo acaba em como monetizar. Sim, Né? sim. Precisa circular, precisa ter uma troca. Direta e indiretamente, devo dizer. Porque justamente todos esses protocolos tecnológicos, essas regulamentações que os bancos estão fazendo, que o governo está fazendo, e que, claro, as próprias empresas e startups também vão criar novas soluções a partir disso, mesmo quem não for participar ativamente dessa construção de tal tecnologia, no fim das contas, a economia de tempo, de dinheiro, de recursos, de infraestrutura que essas tecnologias vão gerar, vão aos poucos diminuindo centavos, vão diminuindo reais, diminuindo dólares, milhões, milhares, e que esse dinheiro depois vai se reverberar em outras iniciativas, né? Para justamente fazer esse processo, por exemplo, que a gente tem comentado, de melhorar a infraestrutura de regiões que já tem e regiões que ainda não tem, então criar. Então, realmente é uma onda indireta ali de benefícios que vários players do mercado, desbancarizados, sem acesso à internet, com certeza vão sentir depois. Porque esse dinheiro vai ser revertido para elas. Existe até no conceito do real digital, uma das propostas, né, que vai estar sendo executada depois do ano que vem, quando isso vai estar implementado para a população comum, né, pessoa física, é que justamente algumas dessas transações de ativos tokenizados tem uma parte da renda que vai ser distribuída a projetos sociais administrados, né, por entidades ali públicas e privadas. Então, é realmente um novo ecossistema de Sim. players que eram totalmente fechados e outros players que são abertos, e agora esse modelo híbrido, esse modelo distribuído, e que, como foi comentado, serve nacionalmente e internacionalmente, porque, né, você não tem um negócio físico ali, não tem toda a dificuldade de manusear. Tá digital, de qualquer lugar do mundo você pode acessar, você pode transacionar, pode transformar o seu real em Bitcoin, o seu Bitcoin em real de 1 segundo. Tá na Disney, precisa de dólar, precisa de ien, o que for. Criar uma própria moeda também, isso, por mais que ainda tenha questões ali de regulamentação, também está sendo possível. Centenas de novas moedas são criadas todo dia, no sentido de Exatamente. criptomoeda, mas são coisas Mas que você acha podem que ser vai rolar aceitas. então uma competição entre o real de hoje e o real digital? O real digital, ele está sendo construído para poder substituir o real físico, mas ele não vai. Justamente a proposta é ser um complemento. Então, aos poucos, pode ser que depois o real físico que a gente tem hoje nem exista. É Não- mais uma moeda. mais uma moeda, mas é a mesma moeda, essa é a questão. O mesmo É uma valor. versão digital, é o mesmo valor. Mesmo valor. Não é uma coisa que tá pareada com o real. É o real em si. Só que em vez do banco ter que gastar o dinheiro pra caramba emitindo, produzindo papel físico, distribuindo pros bancos, distribuindo pras pessoas, a gente rasga o dinheiro, perde, molha. Na verdade, ele vai estar todo digitalizado. A gente pode ter essa integração com várias contas diferentes que a gente tenha, com players diferentes, e definir exatamente para onde vai, de onde veio, sejamos nós pessoas físicas ou grandes empresas, né? Reservar valores que vão ser transferidos depois, fazer câmbio, né, de mercadorias e saber que o dinheiro vai estar lá, que aquele dinheiro realmente existe, que ele vai ser convertido. Então a gente tem muito mais transparência vinculada com segurança, tá? Não é porque é transparente que todo mundo está vendo, na verdade tem sim recursos de segurança que impedem que isso seja modificado, mas justamente pode permitir, além da moeda, usar essa tecnologia em si como motor para várias outras soluções de inovação, de automação, de conversão de moedas, de fazer uma automação ali que
conforme tem uma variação do real, você, sei lá, aplica no investimento X ou Y, no investimento do governo, no investimento privado. Então, tokenizado, né, digitalizado, você tem total controle e segurança e garantia do que fazer com aquilo. Cara, eu vejo um cenário disruptivo muito grande, tá? Do que vocês estão falando, pensando na sociedade como um todo. Porque a justificativa do preço da moeda é pelo custo de produção dela, o quanto que ela consegue circular, a confiança que o mercado tem nela. E a gente tirando essa materialização da moeda, indo para um ambiente digital somente, talvez, digo aqui pensando muito fora da caixa, pode-se ter uma equalização social. Essa é a proposta. Uma redistribuição sem mais dúvida. justa. E você cria também outros valores. A gente estava comentando ali fora sobre DAOs. São organizações autônomas descentralizadas, onde o valor é a comunidade, o valor é coletivo. As moedas sociais, inclusive. Exatamente. Né? E também falando de impacto social, o blockchain ele traz algo muito relevante, que é a transparência. A gente comenta isso o tempo todo. Você faz uma doação hoje, mas você não vê ela chegando na ponta. O blockchain você rastreia tudo isso. E não é só uma doação. Você rastreia pensando em impacto ambiental, toda a cadeia de valor. Você faz parte de um propósito, né? Exatamente. Você tem uma terra, crédito carbono, por exemplo, vem da propriedade, vai rastreando a árvore, todo o trajeto, inscrevendo em blockchain até a geração de crédito carbono. Isso vira também uma moeda. Sim. E já existe, né? Já existe. Marcas de roupa, pacote de café, você consegue saber exatamente quem fez, por onde passou, se teve, exatamente, sei lá, trabalho escravo envolvido ou não, se é de uma região que podia ser desmatada ou não, quanto tempo levou. Então, apontando para um QR Code da vida, você consegue ter um mapa completo de onde veio aquele produto. E vai ficar mais fácil de conseguir identificar quem não vai estar dentro do sistema. Exatamente. Então, quem quiser burlar, transparência. Quem quiser burlar vai ficar muito nítido. Você não está? Por quê? Transparência. Eu acho que isso falta muito. Transparência, rastreabilidade. Isso é bom porque gera competitividade. Mas competitividade no sentido positivo, né? Ninguém vai estar ali acostumado com a mesma coisa, do mesmo jeito. Putz, é assim, beleza. Não. Justamente porque tem tanto recurso, mais empresas que já existem ou empresas que vão surgir vão querer modificar. Porque vai ter uma padronização que todo mundo vai conseguir entender e vai poder trabalhar em cima para como que eu posso personalizar isso? Como que eu posso justamente identificar essa dor que essa pessoa tem, que não necessariamente outras vão ter, e criar alguma coisa específica para ela, seja ela uma só pessoa ou toda uma comunidade, né, de milhares, de milhões de pessoas em qualquer país do mundo. Então a gente consegue ter muito mais recursos que vão fomentar cada vez mais inovações que vão surgir a partir disso, que agora a gente pode nem imaginar, mas conhecendo os parceiros certos a gente pode entender, fazer esse discovery, criar cenários e construir alguma coisa antes que os concorrentes façam, ou até melhor. Por que não juntar esses concorrentes? Por que não pensar neles como parceiros desse ecossistema para a gente enriquecer ainda mais toda essa população, para ter mais recursos, além do que nós mesmos poderíamos imaginar ou construir sozinhos, né? Que legal. Gente, tá ficando bem longo. A gente, quando veio aqui, já tá quase uma hora falando um assunto bem... Mas foi uma boa hora, viu? Nossa, foi maravilhoso. Eu agradeço. Se quiser deixar algumas palavras finais, legal, um discurso para o pessoal. Eu queria deixar um convite para vocês. No dia 13 e 14 de setembro, no Rio de Janeiro, vai ter o Blockchain Festival. É uma convergência de conteúdo, startups, empresas, bancos. Vai ser muito interessante. Eu deixo o convite para todos. E estou à disposição. Regina Pedroso. Podem me encontrar no LinkedIn, nas minhas mídias sociais. Vai ser um prazer bater um papo e colaborar aí com o fomento desse novo cenário. Muito obrigado, eu agradeço de verdade, vocês. pela sua participação, Gabi. Eu quero agradecer a Regina, parabenizar ela também, agradecer a você, Felipe, e a MJV pelo convite, toda essa condução, e dizer, pessoal, que tudo isso que a gente está falando, né, várias pessoas imaginaram, né, elas pensaram e foram para frente. Então a gente pode pensar um dos recursos mais humanos, mais inovadores que existem, mas não só isso resolve as coisas. Então, vamos pensar bastante, mas também vamos fazer. Vamos entrar em contato, vamos pesquisar, vamos procurar os players do mercado, buscar conhecer esse conteúdo e praticar, né? Como a gente comentou aqui, o Banco Central está fazendo essa regulação das criptomoedas e eles vão fazer uma consulta pública. Então, a gente pode fazer
dando as nossas opiniões, né? Exatamente. Fornecendo informações que podem ser úteis. Então, vamos pensar, mas também vamos fazer para garantir que nós sejamos beneficiados, além de todas as comunidades que também precisam. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Quem quiser entrar em contato, sou o Gabriel Tassarini e estou aqui à disposição de vocês. Maravilha. Muito obrigado pelos dois, por esse tempo, por essa hora maravilhosa. E você que está aí nos assistindo, continue acompanhando pelos outros episódios do Minecraft. Obrigado.